Chegou a hora de falar de futebol aqui no VTV da gente. Para isso, eu vou até sentar aqui, porque eu vou chamar o repórter Fabrício Fernandes, que já está a postos na nossa redação em Campinas, para falar de futebol. Tem muita mudança aí no Campeonato Brasileiro, hein, Fafá? Que rodada foi essa? Tudo bem aí? Bom dia, Vanessa. Tudo bem por aqui? Senta aí porque tem bastante notícia para a gente falar aqui no nosso quadro de esportes no VTV da gente. Muita mudança porque a situação lá em cima da tabela, que estava quase tudo confirmado para o Corinthians levar o título desse ano do Campeonato Brasileiro, as coisas não estão bem assim não, viu? Nós vamos falar aqui o jogo que o Corinthians esteve aqui em Campinas contra a Ponte Preta. O Santos perdeu o treinador. Olha, que rodada agitada, final emocionante desse Campeonato Brasileiro, né, Vanessa? Pois é, vamos começar falando da Ponte. Venceu o líder, hein? Verdade, venceu o líder e é uma vitória merecida. Vamos deixar bem claro que a Ponte Preta, que está numa situação complicada nesse Brasileirão, nessa reta final do Campeonato Brasileiro, que está ali na zona do rebaixamento, venceu e convenceu a torcida. A torcida fez uma festa linda no estádio Moisés Lucarelli. Luca fez o gol desta partida. Eu estive lá e conto agora os detalhes deste jogo. Veja. Quente. Essa é a temperatura do início do jogo, até porque as duas equipes buscam a vitória. O lado esquerdo é o caminho da macaca. Foi por ali que o Danilo quase abre o placar. O Timão também pressiona, mas é barrado pela defesa da macaca. Ou pela sorte, quando a bola sobra para Gabriel, que tenta de carrinho e carimba o travessão. As jogadas aéreas são as armas da Ponte Preta na primeira etapa. Cássio faz duas grandes defesas. Em cobrança de falta, o goleiro do Corinthians só acompanha a bola. Na sequência, aos 39 minutos, a bola é lançada na pequena área. Luca cabeceia forte para o fundo das redes e explode a torcida da macaquinha. A segunda etapa começa com o Corinthians eletrizante no ataque. Rodriguinho chuta e Aranha impede o empate para o Timão. A macaca até teve chances de ampliar o placar em uma jogada. Luca lança na área, Sheik erra no arremate e perde a oportunidade de marcar o segundo da Ponte. Clayson, que entrou pelo Timão na segunda etapa, toca para Rodriguinho, que gira e tenta marcar, mas o lance termina com a defesa de Aranha. A todo custo, o Corinthians tenta tirar o 0 do marcador, mas a defesa ponte-pretana tira ou erra a conclusão, como nesse chute de Jadson. Com o jogo quente, houve um princípio de confusão entre os jogadores do banco de reservas das duas equipes e sobrou o cartão amarelo para Danilo. Em tarde inspirada, Aranha salva a Ponte. Rodriguinho entra na grande área, mas ali estava a muralha da macaca e na sequência faz uma defesa milagrosa. O Spider da Nega Velha impediu o gol do Timão no último lance. Mesmo com a vitória e a festa da torcida, a Ponte não sai da zona do rebaixamento. Depois do jogo, Eduardo Batista destaca a boa atuação de todo o time, principalmente do goleiro ponte-pretano. Essa situação nossa, você necessita de um goleiro que pegue 2, 3 bolas do jogo. Precisa, né? E ele está sendo fundamental nisso, né? O outro jogo a gente perdeu, né? Os outros 2 nós perdemos, né? E aí as coisas não aparecem porque a derrota ela esconde, você vai para outro caminho. Mas ele já vinha pegando. E hoje, mais uma vez, importante. E tem que ser, né? Ele na hora, é o último homem nosso da nossa defesa. Então, fico muito contente que ele esteja em grande forma. O comandante da Macaca lamenta as ausências para o próximo jogo contra o Bahia, principalmente de Emerson Sheik e de Danilo, pelo 3º cartão amarelo. A gente vai ter que mexer, né? Ainda bem que a gente tem uma semana, né? O Danilo é um cara importante no esquema, né? O Emerson dá um peso de experiência, né? O adversário se preocupa com ele, mas nós temos que, de novo, vamos ter tempo para montar o melhor time. Tá aí então, Eduardo Batista comentando, né, sobre essa partida, esses desfalques que a Macaca terão para o jogo contra o Bahia. O Bahia também que está ali na faixa intermediária da tabela. Inclusive o Bahia tem o Edgar Júnior. Esse menino tá jogando bem, hein?
Esse menino nas últimas 3, 4 partidas tirou ponto contra o Corinthians, fez também gol contra o Palmeiras. Edgar Júnior, hein? Pode pintar um time grande, clube paulista, na próxima temporada. Mas voltando a falar da Macaca, né? O Spider-Man, né? O Homem-Aranha da Macaca, que partidaça que o Aranha fez, né? E ele com certeza garantiu essa vitória importantíssima para a Ponte Preta. Chega a 35 pontos e embola ali a situação. A Macaca só não saiu da zona do rebaixamento porque o Sport perdeu para o Coritiba. A Coritiba também que está ali chegando aos 35 pontos. Então essa derrota deixou tudo embolado. A Ponte Preta é a 17ª colocada, mas eu já vi uma postura melhor da Macaca, né? Jogadas aéreas, né? Até eu tinha comentado na quinta-feira, os treinos fechados do Eduardo Batista surtiram efeito, na verdade, né? Porque essas jogadas aéreas foram chaves em cima da Ponte Preta e o Jô, né, do Corinthians, ele foi muito bem marcado, ele não conseguiu brilhar na partida. Tentou o Rodriguinho jogou até bem, né, na partida de ontem, mas mesmo assim o Aranha fez toda a diferença. Vamos ouvir agora então novamente o Eduardo Batista, ele que vai também comentar sobre a partida de ontem. Veja, fala aí, Eduardo. A gente sabia, se a gente quisesse ter alguma vantagem em cima do Corinthians, nós tínhamos que ser organizado, né? E nós fomos, né? Conseguimos jogar, conseguimos criar, sabíamos aonde encontrar os espaços, nós fomos buscar. A jogada do gol foi uma jogada insistentemente treinada pela gente essa semana. A gente sabia que tinha que chegar, né? Sempre o extremo do lado oposto chegaria de cabeça, né? Podia ser o Danilo, e foi o Luca, né? Então eles compraram a ideia. Isso, né, faz acreditar, né? Faz acreditar que com trabalho, né, a gente pode buscar. Nós vencemos um grande time contra o Corinthians, né? Nós temos aí um longo caminho, árduo caminho pela frente de buscar essas vitórias. Tá aí Eduardo Batista falando aqui com a gente no VTV da gente. E um detalhe importante até da fala dele, né? O Danilo jogou também muito bem, infelizmente vai estar fora da próxima partida da Ponte Preta, desse time organizado. E vencer o líder do campeonato em qualquer situação é muito bom. O emocional da Ponte Preta já vai ser diferente contra o Bahia. A motivação importante nessa reta final para poder se ver livre da Série B. Já o Corinthians, olha o timão, hein? Que vexame, né? O Corinthians, que teve o melhor primeiro turno aí da história do pontos corridos, tá com aproveitamento de time que vai ser rebaixado, aproveitamento de 33% nesse segundo turno. Não pode, Corinthians. O Corinthians, inclusive, Vanessa, essa situação, essa derrota de ontem já começa a turbulenciar. Já o conflito, a situação começa a ficar feia. Claro, o Corinthians vai ter uma semana de trabalho para enfrentar o Palmeiras já na próxima rodada. Vamos ouvir então o que o Carille fala sobre a partida de ontem, essa derrota amarga para o Corinthians. Fala, Carille! Sempre teve aberto, não está nada decidido, isso eu sempre falei. Muitos da imprensa plantaram a situação que com 8 rodadas vai ser campeão. Cheguei a falar com 7 rodadas, faltando 7 rodadas, mas o campeonato está aberto ainda, né? 7 rodadas aí que vai ser bastante emocionante. Lutamos pra caramba, lutamos muito. A ideia de colocar o time, fazer o time ficar mais ofensivo funcionou, né? O Aranha fez uma excelente partida, as oportunidades foram criadas, mas isso, infelizmente a gente não fez o gol. Carille, o time até ficou mais ofensivo, mas não surtiu em resultado. Teve oportunidades, não aproveitou essas oportunidades. E até uma informação, logo depois dessa partida, já ontem à noite, grupo, eu não vou nem falar que é torcedor, porque toda semana a gente tem que vir falar de violência aqui no VTV da gente. É lamentável, violência no esporte. Então, um grupo de pessoas foi até o Parque São Jorge e pichou. Olha ali as pichações, joga por amor ou por terror. Já começa a pressão, já começa a pressionar o elenco corintiano. Aí que vem, né? Torcedor do Corinthians não pode pressionar. Vê como que tá o São Paulo. São Paulo tá bem porque a torcida apoiou. Nesse momento é mais importante, mais do que tudo, na verdade, é a presença da torcida apoiando o time, né? Esse tipo de violência, até essa pichação já foi lá retirada do Parque São Jorge, esse tipo de situação faz ainda prejudicar ainda mais a equipe do Corinthians. E o Corinthians que hoje seca o Palmeiras que enfrenta o Cruzeiro, tem que secar para não ver essa diferença de 6 pontos, cair para 3 pontos, Vanessa. Pois é, o torcedor tem que torcer, né, Fafá? Não tem que fazer esse tipo de coisa, não tem nada a ver com esporte, né? A gente cansa de falar isso aqui no VTV da gente. Bom, vamos voltar a falar de futebol, né, Fafá, que é mais importante. E hoje tem jogo do Palmeiras, hein? Isso aí pode embolar ainda mais a tabela? Como é que vai ficar, hein, Fafá? É verdade, pode embolar, Vanessa, pelo seguinte, né? Até estava falando aí há instantes atrás, a diferença, né? O Corinthians 69 pontos, a equipe do Palmeiras 63.
Palmeiras vencendo, vai a 66 pontos, diminui para 3 pontos. E aí vê a grande pressão, porque no próximo final de semana tem o derby da capital paulista, Corinthians e Palmeiras, que aí pode liquidar toda a diferença. Porém, tem um lado negativo para o Verdão. O Verdão, ele vai jogar com a pressão, vai ter que vencer a partida. E vai pegar um adversário, não é qualquer adversário não, é o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, mas tem até um destaque importante, né, da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro já não tem mais nenhuma ambição no campeonato. Ganhando a Copa do Brasil, já tem a vaga garantida na Libertadores. Então, no Brasileirão não tem mais o que disputar, não tem chance de cair para a zona do rebaixamento, tá ali na faixa intermediária ali, um pouquinho acima entre os 10 primeiros colocados da competição, e aí vem aí, né? Porque o Cruzeiro pode melhorar a situação do Palmeiras, mas o Palmeiras tem um desfalque, inclusive, é o Bruno Henrique, né, que não joga hoje, pode entrar o Jean ou o Thiago Santos no lugar do Bruno Henrique. Essa principalmente deve ser a alteração que o técnico Alberto Valentim deve fazer na equipe do Verdão. E eu tenho uma curiosidade importante, se a gente conseguir até repetir as imagens, né, do treino do Palmeiras, o Alberto Valentim falou na sexta-feira o seguinte: vamos treinar no horário dos jogos. A equipe do Verdão treinou no horário de Santos e São Paulo e também no horário de Ponte Preta e Corinthians. Por quê? Qual que era a intenção do Valentim? A intenção é muito simples. Quer tirar a atenção nos adversários, colocando a equipe, o foco principal é si própria, né? Depende de si, depende apenas do Palmeiras para poder alcançar o Corinthians. Então, o Alberto Valentim, que conhece muito bem esse elenco, olha lá, hein? Vai aprontar muito nessa reta final do Campeonato Brasileiro, Vanessa. E outro clássico importante aí do fim de semana foi Santos e São Paulo, né? E São Paulo levou a melhor. Levou a melhor, venceu pelo placar de 2-1 e não só levou melhor no placar, levou o melhor também durante toda a partida, né? O São Paulo, como diz até o próprio torcedor, foi soberano, né? O São Paulo, ele dominou as principais chances de gol. O São Paulo, inclusive, né, conta com o Dorival Júnior e logo depois dessa partida o elenco valorizou o Dorival Júnior, né? Ele que está na equipe do São Paulo há 19 rodadas, tem 8 vitórias, principalmente vitórias importantes, nas últimas rodadas, que tiraram o São Paulo da zona do rebaixamento e levaram, é nítido, a cada rodada que passa, o crescimento que vem tendo a equipe do São Paulo. O Cueva, por exemplo, está jogando muito bem no elenco tricolor. Hernanes é o maestro desse time. Só para ter uma ideia, o Hernanes em 15 jogos marcou 8 gols e ele não é atacante. Ele ali no meio campo ali, claro, ele vai para o ataque, né? E quando tem oportunidade faz golaços, bate muito bem, falta. Então, a equipe do São Paulo teve uma consistência maior nesses 90 minutos. Eu percebi, Vanessa, um Santos muito tenso, né? A pressão que vem acontecendo desde a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quando empatou para o Sport. Então, o Santos vem recebendo a pressão, todo o elenco apático. Claro, o Santos também fez um gol nessa partida, e foi até um gol muito bonito, mas não conseguiu essa vitória. E o Santos dependia da vitória até para a permanência do técnico, Vanessa. Pois é, muita pressão, né, Fafá? Inclusive, depois desse jogo, o Leverkusen foi demitido, né? O que está acontecendo com o Santos? Chegando no final do campeonato, aí eles vão demitir o técnico? Eu já até falei na última quinta-feira que para mim não está certa a demissão. A diretoria não acertou em demitir o Leverkusen, né? Colocar o culpe no Levir. É brincadeira, porque a grande questão do Leverkusen no Santos, quando começou a desandar essa maionese, é o seguinte: foi quando a equipe do Peixe foi eliminada contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. A partir dali, né, começou a pressão, teve pichação lá na Vila Belmiro e acabou acarretando, Vanessa, na situação que aconteceu nas últimas 2 rodadas do Brasileirão. Apesar do Peixe ainda ter matematicamente chances de alcançar até o título brasileiro e, claro, garantir a vaga direta para a Libertadores do ano que vem, o Leverkusen vinha oferecendo vários dias de folgas, vamos dizer, uma semana inteira de trabalho. Vamos dizer, a equipe começa a trabalhar na quarta-feira, segunda e terça não trabalhou. Então, a pressão muito grande dos conselheiros do Peixe, também a torcida do Peixe, houve esse desgaste natural. Então, até por isso, ainda com aquela questão do Modesto Roma, eu vou demitir. Não demite não, fica aqui. Aí, depois, agora não teve jeito, né? A pressão muito grande, né, Modesto? Aí teve que mandar o Leverkusen embora. Vamos ouvir, então, a última palavrinha em que Leverkusen falou como treinador do Santos nesse ano. Fala, Levir! As dificuldades que nós sentimos, todos os times sentem. Tá? É jogo.
A dificuldade que a gente tem é a grande necessidade que tem de procurar agitar um ambiente, quer dizer, uma coisa que não é só particular do Santos. Quem acompanha mais de perto, tá? Entende como funciona. Então, as dificuldades que nós tivemos hoje faz parte do campeonato, do dia a dia. Semana que vem vai ter outra dificuldade muito parecida, mas é muito parecido, vai se repetir. Aí o campeonato está se afunilando e as entrevistas, as críticas, as coisas, elas caminham junto com o campeonato. Pois é, que situação chata, né, Fafá? Vamos falar um pouquinho da Série B agora? O Guarani conquistou um empate aí em cima do Goiás. Foi um bom resultado? Ótimo resultado, né? O Guarani que venceu aqui em casa na penúltima rodada, já nessa última rodada conquistou um empate, né? Lá no estádio Serra Dourada, lindo estádio, né? Esse Serra Dourada, lá na capital do estado de Goiás, na cidade de Goiânia. A equipe do Goiás é uma equipe que começou muito bem a Série B, teve uma queda de rendimento. O Guarani melhorou nessas últimas rodadas, né? Inclusive, né? O gol foi marcado pelo Luiz Fernando da equipe de Campinas. Então o Guarani, com o Lisca, mexeu muito no time, não só do lado emocional, fez algumas alterações, conquistou esse resultado, está na 15ª colocação, tá aí o Guarani subindo, recuperando, eu acho, não vai cair para a Série C no ano que vem, viu, Vanessa? É isso aí, Fafá. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no VTV da gente. Quinta-feira estamos de volta com mais futebol, não é isso? Com toda certeza, voltamos na quinta para falar tudo sobre futebol, só aqui no VTV da gente. Até lá!